forração de cima, do teto do guarda-chuva, nós usamos uma tela de proteção de prédio. Ela é vazada, né? Ela é uma tramazinha, então ela fica meio transparente. Ela dá uma leveza, dá como se fosse um véu cobrindo o teto, né? É uma peça grande, mas não tem resistência ao vento. O guarda-chuva foi dividido em duas bandas, porque a primeira, a maior, tem 5 metros de diâmetro e seria muito difícil, trabalhoso e trazer ela num caminhão na cidade, entendeu? Então ela é toda dividida ao meio e as duas peças se acoplam ao poste. Estamos usando um poste de ferro de 4 polegadas, em torno de 10 centímetros, e fizemos uma outra superposição de um outro poste um pouquinho maior do que 4 polegadas que abraça ele. Todas as hastes são soldadas ali, ou seja, quando chega aqui, sobe a peça no poste, ela é encaixada, já tem uma furação que passa-se um parafuso, aperta, ela já está segura. No Pachorô existem símbolozinhos, existem penduricalhos. E nós usamos garrafa PET cortadas e pintadas de prateado, com as bolinhas plásticas, que são as bolinhas que nós usamos nos colares do Gandhi. É isso. A peça é desse jeito. Este é o Largo do Pelourinho. Aqui vai ser colocado uma das principais peças, se não a principal peça, que é o painel do Filho de Gandhi, que faz 60 anos esse ano. Então, aqui, essa praça, ela tem uma posição irregular, ela é esconsa em relação ao ponto de vista principal. E, além disso, o painel tem uma relação com o palco é na frente do painel. Então, nós viemos aqui hoje para fazer as marcações onde os postes serão fixados. Agora, eu tenho medo do lado de cá por causa do aperto das barracas e da ponta do palco, entendeu? A gente colocou. Mais embaixo, não vai ficar aqui perto do palco, fica mais lá embaixo. Tivemos uma certa dificuldade aqui na geometria disso, porque se a gente colocar de frente aqui para o prédio, o painel fica torto em relação ao eixo da rua. Então foi necessário que a gente fizesse aqui uma geometria diferente, em que a gente inclina o palco em relação ao fundo, para que ele se coloque bem no sentido que a gente deseja lá para o centro da praça. Aqui tem um aspecto do vento, né? Esse painel é muito grande, tem 19 metros de largura por 12 de altura. Nós fizemos uma divisão dele, eles são em camadas, então o painel central na frente, os dois painéis intermediários ficam 1 metro atrás, e os dois painéis laterais ficam mais 1 metro atrás. Com isso a gente cria um espaço entre eles, justamente para a ação do vento, para o vento passar por aí. Além de você ganhar um volume, ganhar uma perspectiva maior, né? Ele vai ficar como um altar. Aqui que tem os atabaques grandões, os atabaques de 3 metros. Os atabaques são um dos principais símbolos do afoxé, um dos principais instrumentos. Então a gente traz uma veneração mesmo ao atabaque, ao afoxé, né? 3 grandes atabaques azuis com um laço, que é um outro símbolo que tem no candomblé, né? É mesmo, cara? Hoje de tarde Bruno me mostrou tudo pronto. Porra, ninguém nem avisou a gente que isso estava acontecendo, velho. Não tem condições de me dar previsão, que eu tô querendo buscar a lona. Tá bom, eu aguardo ou vou ligar de novo? Tá bom. Todos os painéis são tensionados numa estrutura de metalon, como essa. A lona passa pela frente e é tensionada pela parte de trás, através do vergalhão com cinta Halley, aquela cintazinha que você aperta, ela vai tensionando. Os painéis laterais bem extremos, eles são meio enrugados na ponta. É uma característica da roupa do Filho de Gandhi. Eles fazem assim, ó, e amarram aqui uma fita. Então fica uma ruga.
A gente na lateral usou isso também, a lona é enrugada nessa ponta, trazendo essa alusão, né, ao colar, a essa coisa da fantasia. Tem uma pomba lá em cima, da paz, a pomba branca, que também é toda contornada de lâmpadazinhas acesas. Aquilo ali é o símbolo, é um broche, um broche que vai no turbante do Gandhi. É um elemento muito conhecido da fantasia dele. Nós vamos botar uma caixa de lâmpadas fluorescentes que vai iluminar só ele. O resto tudo do painel é iluminado pela frente, mas ele vai ter uma luz interna. Eu mandei botar um adesivo por trás da lona toda para impedir que outras luzes passem por ela. Mas aquele lugar exatamente eu precisava que isso fosse cortado, para que ali a gente monte a caixa depois por trás e fique aceso. Os filhos de Gandhi usam de um lado e outro do peito, trançado aqui no meio, um monte de colar. Forma aquela coisa linda. Nós estamos representando isso também aqui. Aqui nesse momento está impresso as continhas, mas na realidade por cima delas vão vir contas de verdade. Bolinhas de 11 centímetros, que vão cobrir elas. Aqui só está como se fosse um pano de fundo, para que no meio de uma falha de uma bola e outra se veja mais bolas por trás. Estava marcado para enterrar 2 metros, mas os caras ficaram chiando na hora que cavaram, encontravam pedra, encontravam coisa, eu não sei exatamente quanto tá. Esse tipo de poste tem um monte de furo, Em alguns deles nós passamos os parafusos onde o painel apoia, e depois passa arame duplo, torcido, e prende ele. O cara disse que enterrou 2 aqui. Então a gente colocaria alguma coisa no de lá de trás e subiria do mesmo jeito, né? Isso exatamente. Vou botar 3 metros até a base. Certo. E aí, meu irmão? Tudo bem. Que der dele. O circuito do Pelourinho, onde nós estamos fazendo essa decoração, é um caso muito particular. É um centro histórico, um lugar com ruas estreitas do século XVI, em que as atrações que passam por lá são bandas menores, frequentado por pessoas de todas as idades, porque é uma coisa mais maneira, mais calma. Então, diferente do circuito da Barra, em que temos ruas largas, os grandes trios elétricos, né? Aquela coisa da multidão. Lá, esse ano, nós estamos fazendo o design do Camarote Andante, o trio de Carlinhos Brau. Isso aqui que vocês estão vendo é um carro alegórico de uma baleia jubarte, formada dessa estrutura metálica e toda forrada de garrafa PET. Vão ser 1.500 garrafas PET. Ela vai sair no carnaval como um carro alegórico. Isso é uma ideia que eu tive antes de fazer com uma ONG que me chamou para fazer, então eu já tinha feito esse projeto que terminou não rolando. Aí agora no carnaval o Brau está fazendo uma campanha em torno do aquecimento global. Todo o trio que nós estamos fazendo, o cavalinho é congelado, na parte de trás tem fogo. Na hora H você vai ver o cavalinho tá cheio dos birros, daquele ferro do óculos, de tudo. Não se preocupe com isso, você vai meter o adesivo por cima disso, porque eu vou transformar ele num carro cheio de estalactites, de gelo, vou ainda pintar por cima. Então o seu adesivo vai servir de fundo.